O jornalista é, antes de tudo, um contador de histórias. E na era da multimídia, conta a história com tudo que a tecnologia permite. Mas não é qualquer história. É a história que toca a vida de cada um, sabendo que quem está do outro lado não é um tolo. Assim são os artigos e matérias do Portal Gama. Assim é o podcast Gama que você vai ouvir agora. Olá, eu sou Denise Rodrigues e hoje o podcast do Portal Gama vai discutir o uso da linguagem em gênero neutro. Eu converso agora com Van Rocris Elbert Vieira, que é jornalista, mestre em comunicação social e doutorando em ciências sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Van, como essas discussões de gênero neutro estão caminhando no ramo das ciências sociais? Bom, Denise, até onde eu enxergo, essa questão tem sido levantada muito mais pelos movimentos sociais do que pela academia. E aí, é claro que tem gente na academia simpática a esse movimento que tenta discutir ele de um ponto de vista que trata essa questão de uma maneira crítica, no sentido de legitimá-lo ou deslegitimá-lo. Quando você traz aí essas diferentes maneiras de produzir a linguagem neutra, com o arroba, com o com o x, uma das coisas que tem sido levantadas é a importância de usar a linguagem com o ao invés das outras. Porque a linguagem com o arroba, a linguagem com o x, e mesmo aquela linguagem que a gente coloca no final com A/O ou O/A, essas linguagens elas impedem a leitura por parte das pessoas que têm deficiência visual, porque os leitores de tela não reconhecem esses símbolos, o X, a barra, o arroba, e não conseguem formar palavras, fonemas com esses símbolos. Então, de um ponto de vista técnico, a linguagem com o seria aquela que vem sendo reivindicada de uma forma mais crítica. Inicialmente, essa linguagem ela é usada para designar pessoas não binárias, que são pessoas que não se identificam como mulheres, nem se identificam como homens. Eu, por exemplo, sou uma pessoa não binária. Eu não me identifico como mulher, nem me identifico como homem. E aí, muitas dessas pessoas não binárias, isso é um movimento que tem surgido primeiramente em outros países, principalmente nos Estados Unidos, né, de uma forma de procurar pronomes e artigos. Lá a questão dos adjetivos não é tão forte, porque a maior parte deles não tem gênero, né? Mas principalmente os pronomes e os artigos, formas de procurar uma maneira de se referenciar as pessoas sem cair no masculino nem no feminino, né? Procurando uma via neutra. E aqui no Brasil, a gente tem essa iniciativa de usar o no lugar do a e do o. Nem todas as palavras permitem que o seja usado no lugar do a e do o, porque nem todas as palavras marcadas pelo gênero são marcadas pelo a e pelo o. Por exemplo, a palavra ela e ele, o ele não é marcado, porque masculino não é marcado pelo o. Então, nesse caso, ao invés do se utiliza o u. Então, é elo com o u no final. E o artigo também é u, ao invés de a ou o, né? Utilizado a letra u para artigo. No caso da linguagem não binária, porque no caso do a e do o, apesar de serem as letras que marcam o masculino e o feminino, se você utilizar o vira a palavra i, né, que já tem um significado na língua. Então, para evitar isso, também utiliza-se, nesse caso, a letra U. Então é isso, no geral utiliza-se a letra E, quando não é possível utilizar a letra E, utiliza-se a letra U. Esse é o padrão que vem sido reivindicado pela comunidade não binária
e de uma maneira mais ampla, a gente pode dizer pela comunidade LGBTQIA+, e pela academia simpática a esse tema. E como será que esse tema é discutido no ramo do direito? Há alguma tendência de normatizar o uso da linguagem neutra, torná-la obrigatória ou proibi-la? Eu fiz essa pergunta para Fernanda Saches, mestre em Direito e professora do curso de Direito da Universidade Vale do Rio Doce. A utilização da linguagem em gênero neutro, ela seja tratada em ambientes específicos, por pessoas, professores específicos, dentro de contextos específicos, né? Geralmente pelas pessoas que já trabalham o gênero, que já estudam o gênero e que já promoveram essa alteração da linguagem dentro dos seus contextos de comunicação do dia a dia, e que isso acaba sendo também refletido às vezes numa comunicação dentro da sala de aula, num e-mail que vai ser enviado para algum aluno, por exemplo, para algum colega, enfim. Então, eu acho que isso é uma questão bem pontual de algumas pessoas que estudam esse contexto de gênero, mas que não acredito que seja uma discussão que caminha, né, numa discussão, num movimento de alteração de todo o ramo do direito, nem dentro das academias, dentro das salas de aula, no sentido amplo, nem mesmo dentro de um contexto prático, jurídico, do judiciário. Não acredito que isso aconteça, né, de modo majoritário pelas pessoas. Eu acredito que são utilizados especialmente por pessoas que estudam o contexto de gênero dentro das suas próprias vidas e que refletem na comunicação com essas pessoas também no sentido profissional. E eu não acredito que haja, né, um movimento no sentido de proibir essa utilização, até porque, como eu acredito que ela seja utilizada em ambientes não formais ou em ambientes formais, mas que estão dentro de um contexto de gênero, como, por exemplo, dentro de um congresso de gênero. Então, como isso ele acontece desta forma, acredito que não há né, um motivo para proibição e nem movimento para proibição, da mesma forma que eu não vejo um sentido de torná-lo obrigatório. Até porque eu acredito que quando a gente pensa nessa alteração da linguagem para gênero neutro, não seria só a forma que a gente vai nos referir num e-mail, ou no início de uma palestra, ou no início de uma aula, numa petição, né, a quem a gente está se dirigindo. Mas essa aplicação do gênero neutro, ela deveria, se a gente, por exemplo, torná-la obrigatória, ela deveria refletir ao longo do texto inteiro, a depender de quem você está se referindo, a forma que você está se referindo. Então, eu não vejo esse movimento acontecendo para torná-lo obrigatório. Compreendo que toda mudança de linguagem, ela está atrelada a um contexto cultural, a um contexto social, temporal, e que isso faz uma diferença para a promoção de uma alteração, mas eu não vejo isso como sendo uma prioridade hoje para a língua portuguesa. Van, como é a receptividade das pessoas em geral, da sociedade como um todo, em relação à linguagem neutra? A linguagem neutra, ela enfrenta muita resistência, e dessas resistências que tem a ver com o que você pergunta é a respeito de as pessoas se perguntarem se ela vai ser obrigatória, se as pessoas vão ser obrigadas a falar assim. E, de um ponto de vista gramatical, pelo menos nesse momento, o objetivo não é gramaticalizar a linguagem binária, sabe? A ideia ainda não é transformá-la numa coisa oficial da língua portuguesa. Ela é algo mais do nível da língua cotidiana, da língua falada, da língua do dia a dia, mais do que uma regra, mais do que uma norma. E algumas pessoas falam, mas eu não quero usar, eu não vou usar a linguagem neutra para me referir a pessoas não binárias. E aí
entra numa parte de direitos individuais no qual você tem o direito de usar ou não a linguagem não binária para se referir a uma pessoa não binária que quer ser referida dessa maneira. Mas aí vai uma questão de empatia, né? De você achar o que é mais importante, você manter a sua maneira tradicional de falar ou você fazer uma alteração na sua maneira, porque isso é importante para algumas pessoas com as quais você está se relacionando. Então, hoje em dia, essa língua está no nível da reivindicação de uso e da empatia para que ela seja usada, muito mais de uma institucionalização do uso dela. Então, você tem pessoas não binárias que exigem que essas pessoas utilizem essa língua não binária em relação a elas, no sentido de que demandam que elas querem que seja usada essa linguagem, e que elas não aceitam que em relação a ela as pessoas não utilizem outra linguagem. Você tem pessoas que ficam satisfeitas quando as pessoas usam, mas que tornam isso, que enxergam isso como uma questão optativa. E você tem pessoas não binárias como eu que não se importam de ser chamadas no masculino ou no feminino, então para elas essa não é uma questão pessoal em relação a elas de utilização dessa linguagem não binária ou não. E um outro aspecto que eu também não falei é que um dos preconceitos também que essa linguagem não binária sofre é uma ridicularização mesmo, sabe? Das pessoas acharem isso ridículo, das pessoas acharem isso idiota e rirem disso e achar risível, sabe? Então é uma coisa muito comum, sabe? Esse preconceito gratuito mesmo, assim, em relação a esse movimento. Que é muito dolorido, assim, né? Para quem é não binário, para quem está envolvido nesse movimento. Eu mesmo não sendo uma pessoa que reivindico que as pessoas me chamem através da linguagem não binária, eu sou uma ativista pela linguagem não binária, porque por ser uma pessoa não binária, eu quero o maior respeito possível, o maior direito possível para pessoas que estão na mesma condição que eu. Então me machuca muito ver pessoas tratando dessa forma de uma maneira como se elas fossem superiores por não estarem envolvidas nessa mudança na linguagem, sabe? Como se essa mudança da linguagem fosse coisa de gente idiota, fosse coisa de gente que não tem o que fazer, e isso realmente machuca muito, né? Assim, quem tem essa questão como uma causa política mesmo, né? Como uma causa de reivindicação e de melhoria na qualidade de vida de pessoas que sentem-se necessitadas disso para se sentirem incluídas e respeitadas. Gama, notícia com posicionamento.